Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas de volta à disciplina de Física Moderna 1. Na aula de hoje, a segunda da nova série que irá tratar da questão da radiação e a origem da teoria quântica, nós vamos definir o conceito de corpo negro e a sua importância para a quantização da energia luminosa. Vamos ainda discutir os vários modelos que foram utilizados no seu processo de construção. Tomando como exemplo a imagem em tela, consideremos um corpo cuja superfície tem a propriedade de absorver toda a energia incidente sobre ele. Isto é, o seu poder de absorção A é igual a 1. Este corpo é chamado de corpo negro. Na natureza encontramos diversos exemplos que podem ser considerados aproximações bastante boas de corpos negros. De modo geral, esses objetos são recobertos por uma camada difusa de pigmentos negros. Uma vez que a sua absorção é máxima, a lei de Kirchhoff afirma que seu coeficiente de emissão também é máximo, ou seja, A que é igual a E que é igual a 1. O eletromagnetismo clássico tem o corpo negro como sendo o mais eficiente dos absorvedores e o mais eficiente dos emissores. Aplicando a condição E igual a 1 na equação que fornece o valor da energia total emitida em todos os comprimentos de onda, vimos que a potência radiante emitida por centímetro quadrado é a mesma para todos os corpos negros, a mesma temperatura. Isso sugere fortemente que as propriedades da radiação dependem somente da temperatura do corpo negro e não da sua natureza em particular. A distribuição espectral da radiação de corpo negro foi especificada pela primeira vez a partir da relação empírica de Stefan, a partir da quantidade IT, que é igual a IT de lambda, que é definida como sendo tal que IT de lambda é a energia emitida por segundo em radiação de comprimentos de onda variando no intervalo de lambda a lambda mais d lambda através de 1 centímetro quadrado de uma superfície a temperatura T. As primeiras medidas experimentais da distribuição espectral de um corpo negro foram realizadas por Lumière e Pringsheim utilizando um espectrômetro de prisma. A figura em tela ilustra esses resultados. A partir do gráfico, percebemos que a área sobre a função IT lambda fornece a grandeza IT, isto é, a energia total emitida por segundo em todos os comprimentos de onda, a uma temperatura T. Além disso, perceba que a área embaixo da curva cresce com T a 4, em consonância com a relação empírica de Stefan. Além disso, percebemos a partir da linha pontilhada no gráfico que os comprimentos de onda a partir do qual IT, como função de lambda, é máximo, isto é, lambda máximo, se deslocam para lambdas menores quando a temperatura aumenta. Este resultado mais tarde foi demonstrado teoricamente por Wien e ficou conhecido na literatura como sendo lei do deslocamento de Wien. Além disso, se lambda máximo é o comprimento de onda para o qual IT é máximo, percebemos uma relação inversamente proporcional entre lambda máximo e a temperatura, em conformidade com a experiência cotidiana, para o qual percebemos que a coloração de um corpo é modificada do vermelho para o azul à medida que a sua temperatura se eleva. Consideremos agora um objeto contendo uma cavidade que se comunica com o exterior por uma pequena abertura. A radiação externa que incide sobre a abertura penetra na cavidade e é refletida de um lado para o outro, sendo, em parte, absorvida cada vez que ela é refletida. Considerando que apenas uma pequena fração da energia será refletida novamente para o exterior, podemos considerar que a abertura terá atributos exibidos pela superfície de um corpo negro. Admitindo que as paredes desta cavidade estejam uniformemente aquecidas a uma temperatura T, elas emitirão radiação térmica que encherão a cavidade, de tal modo que uma pequena fração da radiação no interior ganhará ao exterior. Portanto, esta abertura funcionará como um emissor de radiação térmica.
O espectro emitido pela abertura é especificado pelo fluxo de energia IT como uma função de lambda. Como, todavia, ela revela amostragens da radiação térmica presentes no interior da cavidade, é conveniente especificar o espectro da radiação em termos de uma densidade de energia, ρT de lambda. Esta densidade, a menos de uma constante, é proporcional a IT de lambda. Muitas das propriedades da radiação de um corpo negro podem ser deduzidas a partir da termodinâmica clássica. Boltzmann, em 1884, apresentou uma variação teórica da expressão de I sub índice T, em função da temperatura de um radiador negro. Em seu modelo, uma cavidade constituída por paredes refletora é provida de um êmbolo móvel. E essa cavidade está cheia de radiação térmica a temperatura T, de tal maneira que, dentro do seu volume, a radiação eletromagnética exerce uma pressão que é proporcional à sua densidade de energia. Ao movimentar o êmbolo, a radiação térmica contida no cilindro é levada a um ciclo de expansão e compressão, em termodinâmica conhecido como ciclo de Carnot. Boltzmann obteve uma relação entre o trabalho realizado pela pressão de radiação e a sua temperatura, que, por sua vez, pode ser expressa em termos de I sub índice T. Neste processo, o comprimento de onda de qualquer componente espectral será modificado em consonância do efeito Doppler presente nas reflexões do êmbolo em movimento. Wien, em 1893, considerando o modelo de Boltzmann detalhadamente, obteve uma forma funcional geral para a distribuição espectral da radiação do corpo negro, conhecida como Lei de Wien, onde o funcional f de lambda t denota uma função cuja variável é o produto do comprimento de onda pela temperatura absoluta. Quando essa equação é comparada com os dados experimentais Lumière e Pringsheim para IT lambda, percebemos uma forte concordância, demonstrando claramente que ρt de lambda vezes lambda quinta é uma função de lambda t. O modelo proposto por Wien demonstrou que o espectro do corpo negro a diferentes temperaturas pode ser discutido teoricamente em termos de uma única função f lambda t. Entretanto, a forma da função não foi obtida. Rayleigh e Jeans propuseram um modelo capaz de calcular este funcional f lambda t. Para essa tarefa, eles consideraram um radiador negro constituído de uma cavidade metálica contendo uma pequena abertura que, quando o estado estacionário é atingido, na situação de equilíbrio entre a radiação e as paredes, a radiação eletromagnética no interior da cavidade se mantém sob a forma de ondas estacionárias, com nodos nas paredes. Nessas condições, a probabilidade de que um raio que entra na cavidade torne a sair pela abertura antes de ser absorvida pelas paredes é extremamente pequena. De modo que, no interior do volume da cavidade, existe uma densidade de energia de ondas eletromagnéticas. A menos de uma constante, a potência irradiada para fora da cavidade, ou seja, R, é proporcional à densidade total de energia, ρt lambda, no interior da cavidade, como ilustrado na equação em tela. Não é difícil demonstrar, pessoal, que essa constante de proporcionalidade que aparece nessa equação é igual a c sobre 4, em que c é a velocidade da luz. Da mesma forma, a distribuição espectral da potência emitida pela cavidade é proporcional à distribuição espectral da densidade de energia no interior da cavidade. Se ρt lambda de lambda é a fração da energia por unidade de volume no interior da cavidade, na faixa de comprimento de onda entre lambda e lambda de lambda, temos que a relação entre R de lambda e ρ de lambda é dada pela equação em tela. Essa função ρt lambda é determinada classicamente calculando o número de modos de oscilação do campo eletromagnético no interior da cavidade, com nodos na sua superfície,
no intervalo entre lambda e lambda mais d lambda. Multiplicando o resultado pela energia média por modo, temos que o número de modos de oscilação por unidade de volume, n de lambda, não depende da forma da cavidade e é dado pela equação em tela. De acordo com a teoria clássica, pessoal, a energia média por modo de oscilação é igual a kBt, a mesma que para o oscilador harmônico unidimensional, em que Kb é a constante de Boltzmann. Portanto, de acordo com a teoria clássica, a distribuição espectral da densidade de energia é dada pela equação em tela. Esta relação é conhecida como lei de Rayleigh e Jeans e está representada graficamente na tela. Para grandes comprimentos de onda, a lei de Rayleigh e Jeans está de acordo com os resultados experimentais. Para pequenos comprimentos de onda, porém, a lei prevê que ρt de lambda deveria aumentar sem limites, tendendo para infinito quando lambda tende a zero. Só que temos um problema. Os resultados experimentais de Lumière e Prince-High mostram que a função de distribuição da densidade de energia tende a zero quando lambda tende a zero. Isso diverge, inclusive, do modelo de Wien. Há essa enorme discrepância entre os resultados da teoria clássica e as observações experimentais para pequenos comprimentos de onda foi denominado catástrofe do ultravioleta. O uso do termo catástrofe não é um exagero, visto que, ao realizarmos a integral da densidade de energia, percebemos que o resultado tende a infinito, ou seja, de acordo com esse modelo, a densidade de energia de qualquer corpo deveria ser infinita, o que, obviamente, não está de acordo com a realidade. Em 1900, Max Planck, utilizando hipóteses não usuais na perspectiva da física clássica, conseguiu obter uma função ρt de lambda que concorda com os resultados experimentais. Para essa tarefa, ele encontrou primeiro uma função empírica que reproduzia os resultados experimentais e, na sequência, descobriu uma forma de modificar os cálculos clássicos de modo a obter a função empírica de Stevin. A função empírica que eu estou me referindo é a chamada função de distribuição de energia. Podemos entender o tipo de modificação que era necessário se observarmos que, para qualquer cavidade, quanto menor o comprimento de onda, maior o número de ondas estacionárias que estão em seu interior, os chamados modos. Assim, quando lambda tende a zero, o número de modos de oscilação tende a infinito, em consonância com o modelo de Rayleigh e Jeans. Para que a função distribuição de densidade de energia, ρt lambda, tenda a zero, é preciso que a energia média por modo dependa do comprimento de onda lambda e tenda a zero quando lambda tende a zero, em vez de ser igual a kt, para todos os comprimentos de onda, ou seja, em consonância com a teoria clássica. Classicamente, as ondas eletromagnéticas no interior da cavidade são produzidas por cargas elétricas nas paredes, que vibram como osciladores harmônicos simples. A radiação emitida por um oscilador harmônico teria a mesma frequência que o próprio oscilador. A energia média de um oscilador harmônico simples unidimensional pode ser calculada a partir da função de distribuição de energia de Maxwell-Boltzmann, aqui representada em tela. Nela, A é uma constante e o funcional f de E é a fração de osciladores com energia compreendida entre E e E mais dE. A energia média, como qualquer média ponderada, é dada pela equação em tela. Calculando o valor dessa integral, obtemos a energia total média, E barra, que é igual a kBt, o resultado clássico usado por Rayleigh e outros pesquisadores. Então, fundamentado na termodinâmica estatística de Maxwell e Boltzmann, Planck descobriu que podia obter a função de distribuição de energia postulando que a energia das cargas oscilantes e, portanto, da radiação emitida era uma variável discreta, ou seja, uma variável capaz de assumir apenas os valores 0, 1ε, 2ε, nε, em que n é um número inteiro. Além disso,
era necessário supor que ε era proporcional à frequência dos osciladores e, portanto, à frequência da radiação. Planck supôs que a energia era dada por E subíndice n, que é igual a n vezes ε, que é igual a nh vezes f, em que h é uma constante, hoje conhecida como constante de Planck. Nessa perspectiva, os estados de energia permitidos são denominados estados quânticos, e o n passa a ser denominado número quântico. No postulado de Planck, a energia E subíndice n dos estados permitidos admite somente valores discretos. Isso nos leva a recalcular a energia média por modo, E barra. Isso é feito como ilustrado em tela. Após simplificar a constante que aparece no numerador e no denominador, podemos simplificar nossos cálculos adotando a seguinte notação. 1 sobre kT passa a ser α, e o E subíndice n passa a ser nhf. Após fazer a substituição da notação que acabamos de inserir, nós podemos reescrever a energia média, como ilustrado em tela. A partir daí, utilizando a propriedade da derivada do ln de uma função composta, não é difícil a gente demonstrar que o negativo da derivada em relação a α do ln do somatório do exponencial de menos α nhf é igual à razão dos somatórios que aparece no cálculo da energia média. Este somatório pode ser escrito na sua forma expandida em relação a n. Para simplificar os nossos cálculos mais uma vez, podemos fazer uma nova mudança de notação, fazendo o exponencial de menos α h vezes f igual a x. Ao fazer isso, o somatório da função exponencial assume a forma ilustrada em tela. Deste modo, nosso somatório assume a forma do conhecido somatório de uma função do tipo x elevado a n, que, por sua vez, é igual a, abre parênteses, 1 menos x elevado a menos 1. Procedendo à troca inversa da notação x por seu valor exponencial de menos alfa h vezes f, o somatório assume essa forma em tela. Substituindo esse resultado pelo cálculo da energia média, temos a expressão em tela. Neste ponto, vale lembrar que a derivada do logaritmo de uma função pode ser escrita a partir da identidade em tela. Lembrando ainda que a derivada de uma função do tipo 1 sobre x é igual a menos x elevado a menos 2. Deste modo, ao aplicar essas definições no cálculo da energia média e fazer as derivadas, nós somos conduzidos à expressão em tela. Simplificando os termos, abre parênteses, 1 menos o exponencial de menos alfa h vezes f, que estão presentes no numerador e no denominador, chegamos à expressão em tela. Os termos remanescentes podem ser reorganizados como ilustrado. Para simplificar a expressão, iremos multiplicar o numerador e o denominador dessa expressão por exponencial alfa h vezes f. Após a simplificação, chegamos a essa expressão. Trocando a frequência da radiação eletromagnética por ser sobre lambda, chegamos à expressão em tela. Na sequência, fazendo a troca inversa da notação entre alfa e 1 sobre kBt, a energia média por modo assume a forma em tela. Para obter a distribuição espectral da densidade de radiação no interior do corpo negro, Planck multiplicou o número de modos de oscilação dentro da cavidade, calculado por Rayleigh e Jeans, pela energia média destes módulos, obtida a partir dos seus postulados. Após reagrupar os termos presentes no numerador e no denominador, chegamos à expressão ilustrada em tela. Este resultado é conhecido como lei de Planck. A lei de Planck está representada graficamente na imagem ao lado. Perceba que a concordância com os resultados experimentais obtidos por Lumière e Pranksheim é excelente. Além disso, o valor da constante de Planck pode ser determinada ajustando a função dada pela equação em tela pelos resultados experimentais Lumière e Pranksheim. Para valores muito grandes de lambda, podemos substituir a exponencial da equação em tela
pelos dois primeiros termos da expansão da função elevada a x, em que x pode ser denotado como sendo hc sobre lambda kBt. Após simplificar os termos, percebemos que a distribuição espectral da densidade de radiação do corpo negro converge para o modelo de Rayleigh e Jeans para grandes comprimentos de onda. Para valores muito pequenos de lambda, podemos desprezar o número 1 presente no denominador da expressão, fazendo com que a distribuição espectral da densidade de energia do corpo negro se aproxime de zero, em consonância com o modelo proposto por Wien, que mostra que o pico da distribuição espectral se desloca para comprimentos de onda menores à medida que a temperatura do corpo aumenta. Planck tentou, ainda sem sucesso, reconciliar a sua lei com os princípios da física clássica. Entretanto, a importância do fenômeno da quantização expressa em tela não escapou inteiramente a Planck e a outros cientistas da época, mas foi realmente apreciada a partir de 1905. Foi neste ano que Einstein usou as mesmas ideias para explicar o efeito fotoelétrico e sugeriu que, em vez de ser apenas uma propriedade misteriosa dos osciladores nas paredes da cavidade e da radiação dos corpos, a quantização era uma característica fundamental da energia luminosa. Bom, mas isso é assunto para a nossa próxima videoaula. Então é isso para o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Até a nossa próxima aula, pessoal. Até mais!